Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal decide não analisar pedidos de liberdade do ex-ministro Antônio Palocci. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e tem os detalhes. Oi, Carla. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. A decisão de não analisar o pedido da defesa do ex-ministro Antônio Palocci foi por maioria 6-5. O relator do habeas corpus, o ministro Edson Fachin, disse que o pedido está prejudicado porque ele é anterior à condenação do ex-ministro, que aconteceu em junho do ano passado. Ele foi condenado pela Justiça Federal a uma pena de 12 anos, 2 meses e 20 dias de prisão no regime fechado e ele responde pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Seguiram o relator os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux. Já os ministros Dias Toffoli, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello divergiram. Com placar em 5-5, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, desempatou o julgamento. Para ela, também o pedido da defesa está prejudicado. Vamos acompanhar um trecho do voto da ministra Carmen Lúcia. Quanto à importância do habeas corpus, quanto à grandeza do habeas corpus como uma garantia constitucional das liberdades e do constitucionalismo, acho que estamos todos de acordo. O que se está a discutir é exatamente o papel do Supremo Tribunal Federal para o conhecimento ou originário, como neste caso, ou até em sede recursal, deste instrumento. Jamais a negativa de se abrir o Supremo Tribunal ou um órgão da jurisdição para que a privação da liberdade, que é mesmo o núcleo do próprio constitucionalismo, deixe de ser prestado devidamente a quem quer que seja. E como foi enfatizado pela Procuradoria-Geral da República, houve acréscimo, a meu ver, de fundamentos extremamente relevantes e que estão, por exemplo, quando se agregam dados que foram trazidos pelo COAF, pelo que está posto expressamente na decisão, que os crimes praticados foi com a utilização de contas secretas no exterior, agora comprovados, com transações vultosas em espécie no Brasil, sem controle das atividades do condenado, através de outras medidas cautelatórias substitutivas que poderiam vir a ser adotadas neste momento da condenação. E depois dessa votação, os ministros começaram a analisar se poderiam conceder o chamado habeas corpus de ofício, que é quando a ilegalidade da prisão se dá por outro ponto. E no começo da sessão, os ministros ouviram a defesa, a Procuradoria-Geral da República e também analisaram se cabe ao relator enviar o habeas corpus para julgamento direto no plenário, como vamos ver na reportagem. A defesa do ex-ministro Antônio Palocci pediu a revogação da prisão preventiva e também que o habeas corpus fosse julgado em uma das turmas do STF e não pelo plenário. A Procuradora-Geral da República disse que é necessário manter a prisão do ex-ministro para evitar a continuidade dos crimes. Segundo Raquel Dodge, durante 8 anos, Palocci movimentou uma conta bancária destinada ao recebimento de propinas calculadas em $200 milhões. As verbas eram repassadas ao Partido dos Trabalhadores. Não há como controlar as atividades do condenado através de medidas cautelares substitutivas. Agregue-se que o condenado é um homem poderoso e com conexões com pessoas igualmente poderosas e pode influir solto, indevidamente, contra o regular termo da ação penal e sua devida responsabilização. E a sentença, portanto, afirma com muita clareza que é necessário manter a prisão preventiva para manter a ordem pública, para fazer cessar a prática do crime de lavagem de dinheiro, para tornar possível a recuperação das verbas que podem vir a ser dissipadas subrepticiamente e é importante também para a aplicação da lei penal. Antes de julgar o pedido da defesa, os ministros analisaram se é competência do plenário julgar o habeas corpus, já que geralmente esses casos ficam nas turmas. O relator, ministro Edson Fachin, explicou que trouxe o caso para análise dos 11 ministros porque o regimento do STF permite, além de ter uma divergência sobre o tema nas turmas, e ainda a condenação do réu que aconteceu depois que o habeas corpus foi apresentado ao Supremo. Os ministros seguiram o relator. A superveniência de sentença condenatória, a meu ver, acarreta a modificação do debate processual, bem como a alteração do título prisional originário.
e que, segundo a defesa, teria sido chancelado de modo indevido pelas instâncias que antecederam a respectiva apreciação em sede do remédio heróico. Não é todo o habeas corpus, pode ser julgado no plenário, mas havendo essa fundamentação da relevância da questão jurídica pelo relator, é possível que ele, à luz da sua avaliação, afete o habeas corpus plenário. E há uma regra muito clara, está inscrita no artigo 21, inciso 11 do nosso regimento interno, que atribui ao relator a possibilidade de, mediante avaliação discricionária própria, submeter desde logo ao plenário do Supremo Tribunal Federal o julgamento da ação penal de habeas corpus ou o julgamento dos recursos ordinários em habeas corpus. Estou votando no sentido de acolher as razões que foram apresentadas tanto por Sua Excelência, o relator, quanto pelos ministros que o acompanharam, ao afirmar que o artigo 21, em seu inciso 21, ao estabelecer que o relator poderá afetar habeas corpus especificamente, poderá fazê-lo, como foi feito em várias outras ocasiões, ao plenário, ao órgão, sem que tanto, de alguma forma, destoe do que está previsto. Os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski destacaram que o relator pode remeter habeas corpus ao plenário, mas que, para isso, deve existir uma motivação expressa e fundamentada. A atuação do relator como órgão judicante tem que ser motivada. Pode o relator, no caso dos HCs, até agindo dentro de um âmbito um pouco mais elástico, afetar o plenário, mas esta afetação precisa ser motivada, porque não há nenhuma decisão imotivada no judiciário brasileiro. Para comentar a sessão plenária de hoje, nós vamos falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Karina, tema único na sessão de hoje, habeas corpus do ex-ministro Antônio Palocci. Exatamente. 3 votações. E o tema ainda não se esgotou, ainda volta na sessão de amanhã. Exatamente, William. Essa é a previsão da sessão plenária de amanhã, quinta-feira, que deve ser retomado com a discussão sobre a concessão ou não desse habeas corpus de ofício. Mas vamos tentar resumir o que a gente viu na reportagem da Carla Lucena e o que aconteceu hoje à tarde no plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros começaram a discussão para saber se o plenário do Supremo Tribunal Federal poderia discutir e deliberar sobre a votação do pedido do ex-ministro Antônio Palocci. Isso porque os habeas corpus, pelo regimento interno, eles são deliberados na turma. E quem deveria julgar, a princípio, esse habeas corpus seriam os ministros que compõem a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Mas o relator, o ministro Edson Fachin, amparado pelo regimento interno, decidiu afetar esse processo ao plenário da Suprema Corte, em razão da possibilidade que também o regimento interno lhe dá, de que, havendo divergência sobre o tema que seria discutido nesse habeas corpus, deveria ser deliberado, ao seu entender, pelo plenário da Suprema Corte. Nesse momento, os ministros passaram a uma primeira votação para saber se essa remessa ou essa transferência do habeas corpus da segunda turma, para o plenário, deveria ser fundamentada ou se bastaria a disposição existente no regimento interno, em que o relator, por ato de mero expediente, como disse o próprio ministro Edson Fachin, poderia fazer essa transferência e dessa decisão não caberia qualquer tipo de recurso. Nesse momento, os ministros, por uma maioria formada, vencidos ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, entendeu que é possível sim que esse habeas corpus fosse julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal. Depois desse momento, passaram a deliberar sobre o conhecimento do habeas corpus, ou seja, se essa ação poderia ou não ser julgada e o pedido feito por Antônio Palocci ser deliberado no plenário. E nessa fase do conhecimento, havia algumas preliminares arguídas que impossibilitariam, de uma certa forma, o julgamento de mérito. Uma dessas preliminares era justamente o fato que acabou sendo acolhido por uma maioria, desempatada pela ministra Carmen Lúcia, já que o plenário se dividiu, em que havia uma decisão condenatória posterior ao pedido do habeas corpus apresentado. Então, o habeas corpus foi apresentado em razão de uma decisão que determinou a prisão preventiva de Antônio Palocci e havia fundamentos para que essa prisão preventiva acontecesse. 2 meses depois, sobreveio uma sentença penal condenatória da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, determinando
a manutenção da prisão preventiva. E sobrevindo, portanto, essa decisão, aquela que originou o habeas corpus ficaria prejudicada. E foi nesse sentido que os ministros entenderam que não deveria ser conhecido esse habeas corpus. Mas aí o ministro Edson Fachin entendeu que, pelos fundamentos adotados no não conhecimento, ainda poderia ser analisado o habeas corpus de ofício, quando então os ministros, entendendo que havendo ainda assim uma ilegalidade, pode ser concedida a ordem. Até agora, 4 ministros já votaram, denegando a ordem de ofício. E amanhã os demais ministros que não votaram poderão deliberar sobre esse assunto proposto pelo relator. Ok, Karina. Até amanhã, então. Até amanhã.